Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais uma postagem do canal GC. Muito obrigado por você que se inscreveu, você que divulgou, você que de alguma forma aí visualizou, tem participado. Olha, não se esqueça de mandar o seu e-mail, a sua sugestão, a sua contribuição, seja lá como for, de que forma for, anotem esse e-mail. Entre em contato e, na medida do possível, eu vou respondendo a cada um de vocês. Tudo bem? Só não deixem aí de divulgar, porque o sucesso do canal é também o seu sucesso. Conto com vocês, tudo bom? Tudo bem? Então, assim, ó, hoje, como vocês já devem ter percebido pelo título aí da postagem, falaremos de novidades. Olha o balãozinho aqui aparecendo de novidades. Pois é, a novidade a ser tratada na postagem de hoje são os danos sociais. Vocês já ouviram falar? Pois é um assunto aí que está na pauta do dia, é um assunto extremamente interessante, vocês vão gostar. Antes de falar sobre danos sociais, é importante traçarmos um ponto de partida, tá? E o ponto de partida que traço para vocês é falar sobre as dimensões do direito. Vocês já ouviram falar de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão? Há doutrinadores que falam de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Particularmente, prefiro adotar a expressão dimensão. Por quê? Quando se fala de geração, você tem logo aí a ideia de sucessão. Quando você está na segunda, você tem a tendência de achar que a primeira geração já passou. E não é bem isso, tá? Na verdade, são gerações aí que se complementam. Então, por isso, prefiro chamar de dimensões. Em todo caso, vamos falar então da primeira dimensão dos direitos, tá? Qual é a característica? O que a gente pode falar da primeira geração, primeira dimensão dos direitos? Aqui nós temos meados do século XVII e século XVIII. Falamos então de direitos, tá? Civis e políticos. Veja bem, para que você entenda melhor. Nessa época, nós tínhamos um Estado que era extremamente opressor das liberdades individuais. Ora, por óbvio, ninguém gostava, né? O Estado está todo o tempo se metendo, todo o tempo oprimindo as liberdades que pessoas naquela época, na verdade, tinham. Então, ninguém gostava. Então, o ideal a ser lutado nessa primeira dimensão é o ideal de liberdade, tá? Esse era o ideal, tá? Saindo, então, de um Estado absolutista para um Estado liberal, tá? Exemplos de direitos de primeira dimensão: liberdade de crença religiosa, liberdade de expressão, direito à vida, direito à propriedade. São aí exemplos que a doutrina traz como direitos de primeira dimensão. Olha só. Direitos de segunda dimensão ou segunda geração. Bem, ao contrário dos direitos de primeira geração ou dimensão, que tinha características lá negativas. Por que eu falo negativas? Porque eu falei para vocês que o propósito da luta era dizer: Estado, não faça isso, não se meta nessa minha liberdade individual, certo? Então, ao contrário do caráter negativo que existia na primeira dimensão, na segunda dimensão o caráter é positivo. Em que sentido eu digo que é positivo? Olha, na segunda dimensão ou segunda geração, o Estado passa a agir. E é por isso que tem aqui a expressão positivo. O Estado passa a agir para dar uma maior, para buscar, na verdade, uma justiça distributiva. Então, veja bem, não basta só dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei.
Mas será que na prática isso ocorre? Então não basta só ter uma igualdade formal. É necessário buscar a igualdade do dia a dia, o que a gente chama de igualdade material. E aí o Estado começa a intervir para o quê? Para permitir, para criar mecanismos, para colocar ali o seu poder e dar uma justiça distributiva, buscar essa igualdade material. Tanto é verdade, olha os exemplos de direito de segunda dimensão. Habitação, direito à greve, associação sindical, lazer, são exemplos de direito de segunda dimensão. Para que também você se situe aí no momento histórico, estamos falando aí do pós-guerra mundial. Tudo bem? Vamos então passar aí para a terceira dimensão do direito. Olha só, não é mais possível, no atual momento, na evolução do direito, não é mais possível tratar o direito como algo egoísta. É o meu direito, é o seu direito. O direito atualmente não tem mais aquela visão egoísta, individualista. Olha, o direito de terceira dimensão, ele justamente estará sendo tratado no direito da solidariedade, da fraternidade, da coletividade, direitos transindividuais, não só individuais, tá? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar em função social do contrato, função social da propriedade, função social, aquilo que está na sociedade. Você está olhando o direito sobre um prisma social, um prisma fraternal, um prisma solidário, tá? E essa é a característica do direito de terceira dimensão. Por exemplo, o meio ambiente é um exemplo de direito de terceira dimensão. Nota que quando já se fala de função social, do que é social, da coletividade, da sociedade, a gente começa a tocar um pouco nos danos sociais, tá? Então, você entende por que eu fiz essa pequena evolução para vocês, o porquê que isso começa também a se falar de não o dano material meu, o dano individual, mas sim também danos sociais, certo? São os danos coletivos por excelência, tudo bem? E aí, para não deixar de citar para vocês, antes de passarmos para o conceito de danos sociais, para não deixar de citar para vocês, porque alguns doutrinadores também trazem, citamos para vocês a quarta e quinta geração ou dimensão que também alguns doutrinadores mencionam. Por exemplo, quarta dimensão, Paulo Bonavides vai falar de direito à informação, a democracia direta. Já Norberto Bobbio vai falar de avanços da engenharia genética e da biotecnologia. Na quinta dimensão, Paulo Bonavides ele retira a paz mundial lá da terceira dimensão e joga para a quinta dimensão. Tá, só para não deixar de comentar essas duas últimas dimensões para vocês. Adentrando aqui no assunto da postagem, danos sociais, eu gostaria de passar para vocês um conceito de Antônio Junqueira de Azevedo. É esse aí que aparece na tela de vocês, tá? Ele fala o seguinte a respeito do conceito de danos sociais. São lesões às sociedades no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral, quanto por diminuição na qualidade de vida. Então ele até dá alguns exemplos. Imagine um pai que solta um balão de São João, aquele que tem fogo, né? Solta um balão de São João com seu filho. Esse balão poderá cair em cima de uma fábrica de produtos inflamáveis. Uma fábrica que joga, uma indústria que joga sedimentos no meio ambiente, entope bueiros, pode causar inundações. Agora veja bem,
não vão achando que o dano social pode ser pleiteado aí por qualquer pessoa. Por um sujeito, pessoa física. Eu, por exemplo. Você, por exemplo. Não é bem assim. Olha só. O dano social, tá? Os danos sociais, ele possui pontos em comum e pontos de divergência com os direitos que vocês aí já conhecem, como o dano material, o dano moral, o dano estético. Por exemplo, um ponto em comum com o dano material. Quando alguém, né? Quando a pessoa, tá? Que eu digo pessoa, eu vou já explicar isso para vocês. Não a pessoa individual. Geralmente está ligado a ações coletivas, tá? Quando há, na verdade, uma condenação por dano social, assim como no dano material, há o caráter punitivo, há o caráter pedagógico, tá? Há o caráter didático. Não faça mais isso. Então, aí um ponto em comum. Então, quando eu tenho punição, tá? Uma condenação em dano social, também tenho o caráter punitivo, igual tenho o dano material. Mas veja bem, eles não se confundem. Dano moral está na esfera de direito da personalidade, na esfera da moralidade, aí nós temos na esfera da moral de cada um, direito da personalidade, direito da honra, enfim. Assim como no dano, o que não se confunde com dano moral coletivo, tá? Que também está no aspecto moral, não se confunde com dano estético também. Então, não vão achando que o dano social está em um desses danos, material, moral, estético. Não está. É um dano aí completamente diferente. E isso tem relevância prática, porque o julgador poderá julgar nesses 4 danos, caso entenda que eles estão caracterizados. Eles são aí, não são, né, iguais, tá? Não se confundem, tudo bem? Olha só. Um ponto de divergência. Você sabe que o dano material vai para o autor, se ganhar, se ele for provido, né? No caso, o seu recurso, for dado procedência ao seu pedido na sua ação, aquele então, dano ele é reconhecido, condena-se o réu e aí vai para o autor. Não vão achando que o valor da indenização do dano social ele vai para o autor. Não. Geralmente, quando falamos de danos sociais, estamos falando de dano a uma coletividade. Vamos pensar aqui na coletividade, tá? No assunto direito do consumidor. Então, irá essa condenação, esse valor, para um fundo de proteção do consumidor. Então, vai para um fundo essa indenização. Não vai para o consumidor, não vai para um consumidor ou uma pessoa física. Vai sempre para um fundo. Tá, pessoal? Então, quando se fala aqui de indenização, não vão achando que vai para o autor, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Que não é esse o propósito. Bem, quando falamos de terceira geração do direito, falamos de função social do contrato, função social da propriedade, estão lembrados? Aqui, quando se trata de danos sociais, nós estamos falando nada mais, nada menos do que função social da responsabilidade civil. Você já ouviu falar nisso? Pois é, se ligue que está na pauta do dia. Função social da responsabilidade civil. Então, o dano social, quando você condena, na verdade, você está nada mais é do que um instrumento, tá? Da função social da responsabilidade civil. Não pense também que o dano social ele somente é usado no direito do consumidor. Tem um julgado interessante do TRT da 2ª Região, tá? Processo 2007, dígito 2288. É um processo em que o Sindicato dos Metroviários de São Paulo e Companhia de Metrô foram condenados a pagar 450 cestas básicas a entidades beneficentes. Sabe por quê?
porque ficaram realizando greves abusivas, greves ilegais. Veja bem, quando os metroviários realizaram suas greves e foram declaradas ilegais, é lógico que a coletividade ela foi prejudicada. Os serviços pararam. Quem ia para o médico não foi para o médico, quem ia para o trabalho não foi para o trabalho. Então, veja bem, houve uma condenação de danos sociais. E esse valor foi o quê? Foi revertido em cestas básicas, em 450 cestas básicas, tá? Para entidades beneficentes. Olha que interessante. Aí sendo aplicável pela Justiça do Trabalho. Um outro exemplo retirado aqui da jurisprudência é do TJ do Rio Grande do Sul, tá? Aqui já na área do consumidor, onde nós temos um sistema de loterias que foi feito lá na região, houve uma fraude em que o consumidor jamais ganharia. Tá? Se retirou lá a partir de um mecanismo em que o consumidor foi retirado dele a possibilidade de chances de ganhar, a possibilidade de ganhar aquela loteria. Então foi pleiteado, sim, tá? A condenação em dano social, e aí foi condenado aquela instituição, tá? Aquela pessoa a pagar a um fundo de proteção dos consumidores um determinado valor, tá? Quem quiser anotar, o número do processo é esse aqui, é só entrar lá no site do TJ do Rio Grande do Sul e verificar, tá bom? Olha só, a matéria, ela já começa a ganhar força, tá? Tanto é verdade que na 5ª jornada de direito civil já há um enunciado, vocês podem colocar aí no Google e vocês vão achar, que é o enunciado 455, tá? Só para que vocês não fiquem na dúvida, eu vou ler aqui com vocês, está aparecendo no slide. Se você quiser saber mais informações dos enunciados, basta procurar no Google que vocês vão encontrar. Olha o que diz o enunciado 455. Diz assim, ó: a expressão dano no artigo 944 abrange não só os danos individuais, como materiais ou imateriais, mas também os danos sociais. Então, lembra que eu falei para vocês que note que não é a mesma coisa. Está aqui a comprovação de que não é a mesma coisa, não vão confundir. Tá? E também não se confundem com difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. Então, esse é o teor do enunciado 455, já reconhecendo uma nova classe de danos, que são os danos sociais. Eu falei para vocês que os danos sociais, eles não podem ser propostos por uma pessoa física, por mim, por vocês, como pessoa física individual. Geralmente, isso já foi decidido pelo STJ, e aí anotem aí que a reclamação 12062, oriunda e proveniente do estado de Goiás. O ministro relator, o ministro Raul Araújo, é um julgado recentíssimo, de 12/11/2014, já em recurso repetitivo, tá? Vocês podem encontrar no informativo 552 do STJ. Lá foi decidido que não seria... Fala um pouco do dano social, né? É um julgado que fala de dano social, tá? E diz-se lá, além de dizer que não poderá ser proposto pela pessoa física, o STJ disse que, se não houver pedido expresso naquela ação coletiva proposta, não é possível ao juiz condenar, porque teríamos aí um julgamento nulo por ser um julgamento extra petita. Então, só para que você não se perca, nós temos aí a decisão no sentido de que somente em ações coletivas
pode ser propostas, né? Os danos sociais, geralmente você vai ver em ações coletivas, e nessa reclamação aqui, você vai perceber que não é possível a condenação em danos sociais se não tiver pedido expresso naquela ação coletiva, tá? Então, para quem quiser aí, você pode pegar a reclamação 12062, tá? E que você terá mais detalhes a respeito dessa decisão do STJ, tá bom? Pessoal, o propósito dessa aula de hoje, o propósito dessa explanação de hoje foi trazer esse tema da pauta do dia, mostrar para vocês que já há decisões recentíssimas do STJ a respeito do dano social. Esse julgado, essa reclamação que eu passei para vocês, justamente vai falar que tem que ter pedido expresso. Isso foi decidido recentemente. Vocês entenderam que não é possível, tá? Falar de danos sociais se você não tiver a propositura, tá? Por ação coletiva do dano social, ok? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula, o nosso próximo post, a nossa próxima postagem, a gente vai trazer para vocês e começar a esmiuçar um pouco o direito do consumidor, trazer para vocês aí um pouco, falaremos do artigo 1º, artigo 2º, e aí faremos em módulos como prometi para vocês, tá? Não esqueça de divulgar o canal. Mais uma vez aqui, ó, o e-mail para contato com a gente, tá? Não deixem de ler informativos. Nós teremos também aqui, pegaremos informativos, terão postagens específicas e trataremos sobre esses julgados que estão sendo tratados pelo STJ, e trataremos um por um e falaremos o que cada um ali tem a dizer e o que o STJ tem entendido a respeito de cada assunto que está ali postado. Bem, hoje eu fico por aqui, conto com vocês. Hoje a nossa explanação foi um pouco mais curta, apenas para falar um pouco aí do dano social, tá? Que é um assunto que está em construção aí pela nossa jurisprudência, tá? Espero que você tenha gostado. Mande sua sugestão, seu elogio, sua crítica no e-mail que eu passei para vocês. E até a nossa próxima aula, a nossa próxima postagem. Conto com vocês. Tchau!